Boa noite, Sexta Igreja. Estamos mais uma noite aqui na quinta-feira, trazendo a palavra de Deus, nosso culto de ensino bíblico. E é com muita alegria que nós estamos iniciando esse trabalho. Que o Senhor possa te abençoar e que você também aí na sua casa possa estar cultuando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, orando a Deus para esse ministério, para que a palavra de Deus seja divulgada. E é necessário que a igreja do Senhor, nesse momento que nós estamos passando, se una, se ajunte para louvarmos, agradecermos e mesmo suplicarmos ao Senhor. Vamos orar a Deus e logo estarei louvando ao Senhor com 2 cânticos e depois participamos do estudo bíblico. Senhor, nós te louvamos por sua graça, nós te adoramos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de estarmos unidos em Cristo Jesus, através do sacrifício, através do plano redentivo, para juntos, como igreja, poder te louvar, te adorar e te glorificar. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, como um cheiro suave, como um som agradável a ti, Senhor. Como um incenso, ó Deus, às tuas narinas, Pai. Ó Deus, vem nos santificando cada dia mais, como igreja, para que possamos, com entendimento e com vida santa preparada, te representar nesse mundo de calamidade, nesse mundo de tanta tribulação, obscuridade, muita tristeza. Confirma-nos, ó Deus, os seus eleitos, como uma tocha acesa, como a igreja, como um candelabro nesse mundo de escuridão. Vai iluminando o Senhor cada dia mais as nossas vidas, nos enchendo-nos com o teu azeite, Senhor. E que não venha apagar, Senhor, essa chama. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Eu olho para a cruz. Louve o Senhor conosco. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O Senhor nos chamou na sua cruz. A morte de Cristo é a vitória da igreja. A palavra de Deus fala também em Apocalipse que a igreja de Cristo, ela tem que ser semelhante a Cristo. Cristo é a testemunha fiel. E a igreja de Cristo também deve ser uma testemunha fiel. Como o Senhor fala para João de Antipas, que ele era testemunha e era o servo fiel. Esse é o papel da igreja. Olhar para Cristo, olhar para a cruz e estar aos pés da cruz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor.
eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Deus, que nós nos venhamos prostrar, Senhor, diante da Tua presença. Prostrar, ó Deus, aos pés da cruz. Reconhecer o sacrifício de Cristo. Reconhecer a misericórdia. Reconhecer o plano redentivo. Reconhecer a obra que Cristo fez na eternidade e a obra que Cristo fez por nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ó Deus, fala conosco, Senhor, através da Sua palavra, através do Teu servo, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pastor Maico. Boa noite, meus irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na santa palavra do Senhor. Nesse dia que é conhecido como o dia da mentira, nós estamos aqui para anunciar e celebrar a Cristo, aquele que é a verdade. Cumprimento a cada um de vocês com a graça e a paz de Jesus. E convido você a participar desse momento, buscando aprender mais sobre a Sagrada Escritura, aprender mais sobre aquilo que Deus tem para nos dizer através da Sua palavra. Nós estamos na semana chamada Santa, na qual, na sexta-feira, que é amanhã, nós já teremos um feriado, chamado de Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, domingo de Ramos, o domingo no qual, o domingo de Aleluia, o domingo da celebração da ressurreição, e nós, como cristãos, estamos aqui lembrando a Páscoa no seu sentido cristão. Nós não celebramos a Páscoa judaica, nós celebramos o Cristo encarnado. Não o sacrifício do cordeiro, não o Pessach, como são os judeus. Pelo contrário, nós anunciamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós anunciamos a Jesus Cristo, aquele que se sacrificou de modo perfeito para que nós pudéssemos ser salvos. Nosso estudo dessa noite tem o tema Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz foi o primeiro verso da primeira canção que o Oséias nos conduziu nessa oportunidade. Uma canção já muito conhecida por nós todos. E
eu sempre me colocava a pensar sobre isso. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E a minha pergunta, a qual eu fazia para mim mesmo, é: o que eu vejo quando eu olho para a cruz? O que eu vejo quando eu olho para aquele lugar onde o meu Salvador morreu? E olhando para as Escrituras agora, nós vamos olhar para a cruz e veremos ali algumas coisas relevantes para a nossa vida. E eu convido você a estudar a palavra comigo nessa noite, abrindo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, versículo 45 ao versículo 56. Mateus 27, 45 a 56. Farei a leitura, você aí na sua casa pode acompanhar também, lendo junto comigo, e assim assimilando o que o texto da palavra de Deus tem a nos dizer. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a molhado de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Toda a terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida e agora ansiamos receber dela a sua instrução, a sua direção, para que o Senhor nos ensine conforme os teus preceitos e as nossas vidas sejam realmente transformadas pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Nós vamos avaliar, todo esse cenário, nós vamos caminhar por todo esse texto e de alguma forma compreender o que o Senhor quer nos falar através dele. Compreenderemos o texto em seu contexto, o que cada uma dessas ocasiões aqui, cada uma dessas narrações que existem aqui dentro dizem, mas também o que elas podem significar de maneira prática para mim e para você. Comecemos então pela morte de Jesus em si e o que a morte de Jesus apresenta, o que a morte de Jesus oferece para nós de argumento. Nós percebemos que a morte de Jesus, ela é acompanhada por fenômenos naturais, ela é acompanhada por um momento de escuridão e de terremoto,
se você perceber aí os versículos 45 e 51, né? Jesus morre e, na verdade, antes dele morrer, né, tem um período de 3 horas no qual tudo fica escuro. E não é uma escuridão como, por exemplo, quando as nuvens ficam todas cinzas e o tempo fecha e você pensa assim, nossa, hoje vai chover, porque olha só como está escuro. Pelo contrário, a palavra usada aqui é a palavra trevas. Foi uma escuridão em que o dia se tornou noite ao meio-dia. Foi isso que aconteceu. Isso já havia sido proferido e profetizado por Amós. Se você olhar em Amós capítulo 8, versículo 9, o profeta diz o seguinte: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Entenebrecer é tornar tudo em trevas. O Senhor havia prometido que no grande dia do Senhor faria-se trevas ao meio-dia, seria como se o sol se pusesse, e isso de fato aconteceu, de tal forma que o autor bíblico, ou os autores bíblicos de um modo geral, fazem questão de registrar isso de modo claro. Fez-se trevas, escureceu. Então houve um momento em que a natureza está respondendo, ela está gemendo, ela também estava gritando para dizer, olha, está acontecendo aqui um evento cósmico, um evento de significado maior do que a simples morte de um homem. Isso acontece ainda porque o texto no versículo 51 diz que houve terremoto, a terra em Jerusalém começa a tremer e pedras começam a se rachar, de tão fortes que eram os tremores de terra. Então nós estamos falando de um momento no qual a natureza parece estar também chorando, junto com aqueles que pranteavam pela morte de Jesus. A natureza estava ali dando sinais de que aquele evento não era um evento comum. Então a morte de Jesus trouxe fenômenos naturais. A morte de Jesus trouxe também fenômenos proféticos. Versículo 52 nos fala que houveram várias ressurreições. Mortos começaram a levantar de seus túmulos, e a Bíblia diz para nós que esses que ressuscitaram, versículo 52, foram os corpos de muitos santos. Então não foram ressurreições irrestritas assim, né? Não foi ressurreição de qualquer um, indiscriminada, melhor dizendo. Foram ressurreições de santos, de gente que morreu crendo no Senhor e na esperança da salvação em Cristo Jesus, na salvação do Messias prometido. Então, naquela tarde, do meio-dia às 3, gente crente, gente que passou a sua vida crendo na promessa, levantou do túmulo para ver a promessa se cumprir. E essas ressurreições, elas são proféticas, porque elas apontam para a ressurreição de todos os santos. Porque naquele dia os santos ressuscitaram e eles receberam uma nova vida. E o texto diz que parece que entre sexta e sábado eles não entram na cidade, mas o texto diz que depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade e foram vistos por muitas pessoas. Versículo 53. Isso então aconteceu. Milagres, mas um fenômeno profético que apontava e aponta para a ressurreição dos crentes por causa do sacrifício de Jesus.
Se você perceber aí no nosso slide, você olha aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo em primeiro lugar, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que estava acontecendo em Jerusalém naquele dia eram fenômenos proféticos, apontando para o fato de que o sacrifício de Jesus na cruz aponta para a vida nova, para a vida eterna, para a ressurreição que os santos em Cristo vão experimentar no futuro. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo esses fenômenos. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a natureza dizendo: ele não é um homem comum. Quando eu olho para a cruz, eu vejo gente levantando do túmulo para me garantir que um dia nós também levantaremos. Mas seguindo, um terceiro momento aqui, a morte de Jesus também traz consigo fenômeno teológico. O texto nos diz que o véu se rasgou, no versículo 51. O véu era a última etapa, a última barreira a ser transposta para se entrar no Santo dos Santos, no santo lugar. O santo lugar era o lugar definitivo onde o sumo sacerdote tinha a comunhão com Deus em nome do povo. Era ali, no Santo dos Santos, que a presença de Deus, junto com a Arca da Aliança, junto com a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei que ali estavam, era ali onde Deus manifestava a sua presença no meio do seu povo. E havia um véu de separação que dizia assim: isso aqui não é lugar para qualquer um. Não se pode entrar no Santo dos Santos, não sem todo um sistema sacrificial que vai passando por todas as etapas, até que no último momento o sumo sacerdote podia chegar lá perto. Então existe um fenômeno aqui teológico: o véu se rasgou de cima a embaixo, de uma vez só. O véu sofre um rasgo vertical e ele se abre. O autor aos Hebreus explica esse fenômeno para nós, capítulo 10, versículos 19 a 22, dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você vai entrar no Santo dos Santos sem tremer, é o que ele está dizendo. Por quê? Pelo sangue de Jesus, por causa da cruz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, a carne de Jesus é o véu, ele é agora a porta de entrada, ele agora é o acesso ao Santo dos Santos, e nós temos em Cristo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nos aproximemos então com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O autor aos Hebreus então nos dá a explicação teológica do véu. Ele diz: olha, o véu era a porta de entrada para o Santo dos Santos. Quando ele se rasga, enquanto a carne de Jesus é rasgada, ele diz: tem um novo acesso, tem uma nova porta, tem aqui o que o autor bíblico vai chamar de novo e vivo caminho. Há um novo jeito, há uma nova forma de nos achegar ao Senhor. E quando eu olho para a cruz, eu vejo um acesso a Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o Santo dos Santos disponível para o homem cristão, para a mulher cristã, para o jovem, para o adolescente, para a criança. Nós temos acesso ao Senhor.
Saindo do evento morte de Jesus, vamos olhar agora no texto para as palavras que Jesus fala. Jesus, em suas palavras, menciona o Salmo 22, versículo 1, em língua aramaica. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma citação de um salmo messiânico. Existe um salmo messiânico que é o Salmo 22, no qual a palavra do Senhor coloca Davi ali como um tipo de Cristo, como um que apontava para o Cristo, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E o contexto ali não é de abandono de Deus, não é de que Deus o tenha deixado para trás, mas é o sentido de que ele sente a necessidade, em alguns momentos da sua vida, de que ele pudesse experimentar de Deus uma comunhão mais profunda do que aquela que ele sempre teve. E Jesus faz o uso dessa expressão exatamente nesse contexto. O comentarista William Hendrickson diz o seguinte: tudo o que sabemos é que durante essas 3 horas de trevas intensas, Jesus sofreu agonias indescritíveis. Ele estava sendo feito pecado por nós, conforme 2 Coríntios 5, 21. Ele estava sendo feito uma maldição, conforme Gálatas 3, 13. Ele estava sendo ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Isaías 53. Jeová estava lançando sobre ele todas as iniquidades de todos nós. Deus meu, por que me abandonaste? É porque naquele momento toda a ira de Deus estava caindo sobre ele, todo o pecado da raça humana estava caindo sobre ele. E naquele momento em que ele se fez maldição, e naquele momento em que ele fez pecado, a única coisa que o Pai podia oferecer ao pecado era punição, era cruz, era rejeição, porque Deus se afasta dos pecados, Deus remove pecados, Deus é justo no trato com os pecados. E neste momento o que estava acontecendo é que toda a pecaminosidade humana estava depositada sobre os ombros de Jesus. E naquele momento, de uma maneira teológica inexplicável, o Pai diz para o Filho: agora você receberá nos seus ombros toda a minha cólera, toda a minha ira, todo o meu furor. Receberá sobre você a punição dos pecados de toda a humanidade. E o gemido de Jesus, o grito de Jesus, as palavras, o clamor de Jesus é: Pai, é pesado demais. O porquê me abandonaste era: Pai, isso é forte demais. É como se ele dissesse: Pai, como é dura a vida sem ti, como é duro esse pecado. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Jesus recebendo a dureza da rejeição do Pai,
Não que o pai rejeitasse o filho e dissesse: não tenho mais nada com você. Ele diz: eu e o pai somos um. Onde eu estou, o pai está, e onde o pai está, eu estou. Mas naquele momento, o momento em que ele está sendo o receptor de toda pecaminosidade humana e de toda a ira de Deus, o brado de Jesus é o brado de quem percebe o peso do pecado, a grandeza das nossas transgressões. Ele tomou tudo sobre si. E naquele momento, por causa do sacrifício, o pai não tinha um abraço afetuoso para o filho. O pai não tinha a comunhão com o filho. Naquele momento, o que Jesus tinha que receber de Deus era a justa punição pelos nossos pecados. E para alguém como Jesus, que viveu uma vida inteira recebendo só o amor, só a comunhão, só o abraço do Pai, um único momento sem ter, para ele significava o maior de todos os abandonos. E ele enfrentou tudo isso por você e por mim, a ponto de sentir que o próprio Pai não estava ali naquele momento, porque em toda a sua história, em toda a sua existência eterna, o Filho jamais recebera do Pai outra coisa que não fosse amor e abraço. Mas por sua causa e por minha causa, ele experimentou o que é a ira justa do Deus Santo. É muito sério isso. A cruz é muito séria. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o Cristo sofredor, o Cristo solitário, o Cristo que conheceu por você e por mim algo que não era dele, a separação de Deus, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado, por causa dos meus pecados. Quando eu olho para aquela cruz, eu também vejo a reação das pessoas. Eu vejo o desprezo que eles tiveram por Jesus. Eu vejo a zombaria, quando eles diziam assim: ele está chamando aí o Elias. Vamos aguardar para ver se Elias vem buscar ele, para ver se Elias vem socorrê-lo. Eles zombavam da possibilidade. Na verdade, eles estavam entendendo errado o Eli, Eli, lama sabachthani, acharam que ele estava falando Elias, Elias. Eles começam a zombar de Jesus. Salmo 2, que é um outro salmo messiânico, diz: por que os gentios se enfurecem? Por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles zombam, eles imaginam e eles falam coisas vãs contra Jesus. Pense bem, a rotina de Jesus divina é ser adorado, elogiado pelas hostes angelicais. Anjos e homens adoram a Deus, e ele vem aqui e experimenta o desprezo, a zombaria, a rejeição. É dado a ele, quando ele tem sede,
vinagre para que ele bebesse. O texto bíblico diz, ele diz: tenho sede, tenho sede. E alguém vai lá e ensopa uma esponja com vinagre e enfia na boca de Jesus. Vai lá, bebe, mata a sua sede. O vinagre aqui não é o vinagre que a gente usa para tempero, né? É um vinho ruim, é uma escória, um restolho de vinho, aquela coisa que puxa a saliva da boca toda, que ao invés de matar a sede, o que faria era deixar a pessoa com mais sede ainda, né? Aquela fermentação forte que a pessoa virava ali, sugava, parecia que a boca ficava toda ressecada por dentro. Então eles passaram aquilo, enfiaram na boca de Jesus: toma, mata a sua sede. Jesus está ali então, experimentando o desprezo da raça humana, as pessoas o rejeitando, as pessoas rindo dele, fazendo chacota dele, as pessoas zombando das suas necessidades mais básicas. Já imaginou o que é você negar um copo d'água para uma pessoa com sede? Sabe, pode ter uma pessoa que você não goste muito, mas eu acho que essa pessoa chegar perto de você e falar assim: misericórdia, eu estou morrendo de sede, dá um copo d'água. Eu acho que talvez você tenha coragem de dar um copo d'água para ela, a não ser que você tenha um coração muito duro, muito ruim. Mas negaram a Jesus, matar a sede dele. E ele ficou lá, enfrentando isso tudo por sua causa e por minha causa. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Cristo que se anula, que se humilha, um Cristo que poderia sair de lá miraculosamente, poderosamente, de maneira triunfante, por causa do seu poder, a qualquer momento, mas ele não faz. Ele fica trazendo para as expressões comuns do nosso dia, engolindo sapo. Ele fica tolerando tudo aquilo por amor de nós. Ele tolera o abandono, ele tolera toda a nossa transgressão, ele tolera toda a ira de Deus, ele tolera toda a opressão, toda a maldade, toda a zombaria. Quando eu olho para a cruz, eu vejo esse amor tão grande, esse sacrifício tão altruísta, de um Cristo que se entrega. E aí o texto bíblico nos diz que ao perceberem tudo que se passou naquelas 3 horas, a escuridão, o barulho, o terremoto, as ressurreições, as informações que chegavam do templo, dizendo: olha, o véu se rasgou lá embaixo no templo, alguma coisa aconteceu. Os guardas começam a conversar entre si, os guardas começam a dialogar entre si, para perceber o que estava acontecendo ali. O centurião e a sua equipe começam a se entreolhar, enquanto Lucas diz que as palavras são do centurião, Mateus diz que as palavras são proferidas por mais de um deles, que os guardas conversavam entre si dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era Filho de Deus. William Hendrickson vai comentar esse texto dizendo o seguinte: com toda a probabilidade, esse legionário não era judeu, porém, seu coração não ficara insensível contra Jesus, como sucedera com o coração de muitos judeus, especialmente dentre os líderes judeus. E assim, quando tudo havia acabado, ouviu-se a sua exclamação: com toda certeza, este era Filho de Deus.
Não se sabe se neste momento o seu conhecimento de Cristo alcançara aquele desenvolvimento que o fez confessar Jesus como o Filho de Deus em sentido único. Ou seja, nós sabemos que ele tem a percepção que Jesus não é um homem comum. A tradição do período pós-apostólico, dos pais da igreja e relatos, dizem que esse homem de fato se converteu, e que esse homem de fato encontrou a glória de Deus naquele momento, e que ele de fato veio a se tornar um cristão. Nós não temos evidências bíblicas disso, mas a tradição da igreja pós-apostólica relata essa possibilidade. Mas é muito bonito ver que um dos carrascos, um dos algozes, talvez um daqueles que teceu a coroa de espinhos, talvez um daqueles que chicoteou Jesus, quem sabe aquele que lhe furou o lado com uma lança, quem sabe tenha sido aquele que lhe ofereceu vinagre quando ele teve sede. Este homem, ao ver tudo o que acontecia ao seu redor, e ao olhar para a cruz que estava ali do seu lado, ver quem é Jesus e o que Jesus fazia, ver um Jesus que olha para a multidão enfurecida e diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ver aquele homem manso, sábio, oferecendo graciosa salvação para um dos malfeitores que estava ao seu lado, a conclusão que esse homem chega é dizer: olha, verdadeiramente esse não era um homem comum, ele era um filho de Deus. Ou se nós adotarmos a interpretação mais otimista do texto, que crê que de fato ele se converteu naquela tarde, nós podemos dizer que esse homem diz: de fato esse homem é o Messias que os judeus esperam. De fato esse homem é o Salvador. Verdadeiramente esse homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verdadeiramente esse homem é a resposta para todas as perguntas. Verdadeiramente ele é o Senhor da história. Mas há um último elemento do texto que me chama a atenção. Que o texto, então, os versículos 55 e 56, fala de algo que está acontecendo à margem disso tudo. Enquanto todos esses eventos estão acontecendo no alto do monte do Gólgota, Mateus nos chama a atenção para perceber algo que está ali na margem. As mulheres estão ali. O texto diz que estavam ali muitas mulheres. Não sabemos quantas. Elas observaram de longe. Eram as mulheres que já vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre essas muitas mulheres, vai se citar duas nominalmente e uma terceira como sendo esposa de um homem. Entre elas estavam Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Existe um grupo de mulheres, 5, 10, 15, 20, não sabemos. Mas eu acho muito interessante essa parte do versículo 55, que diz o seguinte: eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Perceba que o texto bíblico diz que essas mulheres vinham seguindo a Jesus desde o início do seu ministério para servir a Jesus.
E na hora mais sombria, na hora da morte, na hora que Jesus está sofrendo tudo que nós já narramos aqui hoje, essas mulheres estavam ali. Elas não abandonaram Jesus na hora difícil. Elas não estavam com Jesus só quando tudo ia bem. Elas não estavam com Jesus naquele momento no qual as multidões o amavam simplesmente, naquele momento onde todo mundo queria receber Jesus para jantar em casa, naquele momento onde cada um dizia: nossa, eu quero um tempo especial com Jesus, naquele momento em que Jesus era famoso e que gente saía de todos os lados do mundo, da época, para vir aonde ele estivesse para conseguir uma cura. Não, no momento em que ele era espancado, no momento em que ele recebia cusparadas, no momento em que ele era humilhado, no momento em que ele era zombado, no momento em que ele era crucificado e morto, essas mulheres estavam lá. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte sobre esse momento: elas assistiram Jesus em seu ministério e o acompanharam até a cruz. Observaram onde e como o corpo de Jesus foi sepultado e compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus, segundo Lucas 23. E foram as primeiras a ver o Cristo ressuscitado e as primeiras a anunciar a ressurreição. Essas mulheres não abandonaram Jesus em momento nenhum, mesmo o seu corpo morto na sepultura, elas falaram: nós precisamos embalsamá-lo. E é inclusive numa dessas ocasiões, quando elas vão embalsamá-lo, que elas encontram o túmulo vazio e voltam para contar para os discípulos, porque essas mulheres não abandonaram Jesus de forma alguma, mesmo nos momentos mais difíceis. E graças a Deus pelo registro dessas preciosas vidas, dessas preciosas irmãs, gente que está com Jesus em todo o tempo, independente do que vier. Tendo olhado para todo esse texto, eu quero chamar você para nós encerrarmos olhando para algumas aplicações que esse texto tem para nós, com base em tudo que a gente viu. Como eu disse, o tema é: eu olho para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo várias coisas, mas eu destaquei 5 aqui que esse texto mostra para mim. Eu olho para a cruz e vejo a glória de Cristo. Apesar da cruz ser o momento da sua humilhação, o ápice da sua humilhação, quando eu vejo o mundo em trevas, quando eu vejo mortos se levantando das sepulturas, quando eu vejo terremotos, quando eu vejo um véu se rasgar, eu consigo olhar para a cruz, para o Cristo no momento do vexame, no momento da vergonha e da ignomínia, no Cristo no momento da rejeição, da sua humilhação, mas ali eu consigo ver a glória, porque tudo que acontece ao redor, os fenômenos, como eu disse aqui, naturais, proféticos e teológicos, apontam para um Cristo tão glorioso que até na sua morte o mundo não é o mesmo. A natureza reage, as profecias vão se cumprindo, a teologia muda, porque eu olho para a cruz e vejo a glória de Cristo. Olhe para a cruz e não veja somente um símbolo. Olhe para a cruz e não veja somente um rabisco vertical e um rabisco horizontal. Olhe para a cruz e não veja só um talismã para você carregar no pescoço ou colocarem aí um adesivo no seu carro. Olhe para a cruz e veja a glória de Cristo. Mas eu também olho para a cruz e eu vejo a intensidade do sofrimento. Nós não lemos o relato inteiro aqui, nós não meditamos num texto que trata do relato inteiro, mas nós vimos um texto que mostra o quanto e o tanto que Jesus sofreu. Quanta dor existencial, emocional
em ser separado por aqueles instantes do Pai, para receber sobre si a nossa miséria e receber do Pai a punição que era nossa. Quanto sofrimento em ter sede e ser negado a Ele um copo d'água. Quanto sofrimento em ser perfurado, espancado, humilhado, zombado. E quando eu olho para a cruz e vejo a intensidade do sofrimento de Jesus, eu preciso tratar a cruz com mais seriedade. Eu preciso tratar o sacrifício de Jesus com mais reverência. Eu preciso evitar de olhar para a cruz com displicência e tratá-la como algo comum, algo banal, porque a cruz evidencia a intensidade do sofrimento de Jesus. E esse amor tão grande, esse sacrifício tão grande nos constrange, nos humilha, nos mostra quão pecadores nós somos e o quanto o nosso pecado castigou o corpo e o espírito de nosso Salvador. E é a terceira coisa que eu vejo ao olhar para a cruz. Eu olho para a cruz e eu vejo o tamanho do meu pecado. Porque tudo isso aqui não seria experimentado pelo unigênito Filho de Deus, se não fosse pelos nossos pecados. A cruz só tem um motivo, meus irmãos. A cruz só tem um motivo, e o motivo da cruz é porque nós somos pecadores. O motivo da cruz é porque nós nos rebelamos contra Deus, e Deus não trata como inocente quem é culpado. Deus não tolera o pecado. Deus precisa tratar o pecado com justiça. Ele precisa julgar, punir, condenar o pecado. E para que eu e você não fôssemos para a cruz para pagar pelos nossos próprios pecados, para expiar os nossos próprios pecados, o unigênito Filho de Deus é que foi. Tudo isso que você leu comigo nessa noite, tudo isso que você refletiu comigo nessa noite, é por causa do seu pecado e do meu pecado. Então não trate a cruz com desdém, não trate a cruz como qualquer coisa, porque a cruz é a vergonha de Cristo. A cruz é a nossa vergonha, é a nossa humilhação. A cruz é o preço que foi pago por causa de todas as trambicagens que nós fazemos, por causa de todas as mentiras que nós contamos, por causa de todos os desvios de caráter que nós temos, por causa de todas as ofensas que proferimos, os crimes que nós cometemos. Tudo estava na cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o tamanho do meu pecado e a seriedade com que Deus trata o pecado. E eu sou estimulado a tratar os meus próprios pecados com mais seriedade também. A parar de querer enganar a mim mesmo, enganar os outros, e às vezes tentar até achar que eu engano a Deus. A cruz me mostra o tamanho do pecado. Mas eu olho para a cruz e uma quarta coisa que eu vejo a graça que salva vidas. Eu vejo algozes dizendo: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo disse certa vez: olha, me interessa fazer uma coisa, pregar um assunto, Cristo e este crucificado. Eu me glorio na cruz de Cristo. A minha glória está na cruz. Porque, meus irmãos, é a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo que se sacrifica, que salva a vida das pessoas. Esses homens que estão ali aos pés da cruz, como nós cantamos aqui nessa noite, eles compreendem que ali estava o Filho de Deus, porque a cruz tem o poder
de convencer-nos de que somos alcançados por tamanha graça. A cruz, ao olhar para ela, o que eu vejo é a graça de Deus salvando vidas. É a graça de Deus pegando pecadores miseráveis como você e eu e os transportando para um reino de graça e amor da parte de Deus. A cruz, eu olho para a cruz e eu vejo salvação. Por isso, quando você olhar para a cruz, lembre-se disso. Foi por mim, para que eu seja salvo. Por isso eu não trato o sofrimento da cruz de Jesus com desdém. Por isso eu não trato os meus próprios pecados como se fosse coisa boba. Porque quando eu olho para o preço, quando eu olho para a intensidade do sofrimento, quando eu olho para os meus pecados, eu olho para ela também e eu percebo: ali está a minha salvação. Ali está o preço pago por mim, pela minha vida, pela minha história. E eu agora posso não mais ir rumo ao inferno, rumo à condenação eterna, porque se eu de fato crer, eu tiver a genuína fé de que aquele sacrifício da cruz foi por mim e que ele é suficiente, que o sangue de Jesus de fato me liberta do meu pecado, eu vou para o céu. Eu olho para a cruz e eu vejo salvação. Mas a última coisa que eu vejo ao olhar para a cruz é que, tal qual essas mulheres, eu preciso segui-lo até o fim. Meus irmãos, nós somos diariamente tentados a seguir a Jesus só quando as coisas vão bem. Não são poucos os relatos que nós temos ouvido de pessoas que estão abandonando a fé, negando a fé, esfriando na fé nesses dias maus. De pessoas que, enquanto tudo estava bem, elas estavam dispostas a andar perto do Senhor, porque Deus está me abençoando e eu quero de alguma maneira experimentar um nível de comunhão por gratidão ou por desencargo de consciência, já que Ele é tão bom comigo. Mas pessoas que, ao verem o sofrimento, resolvem que é hora de dizer: não, Ele não é quem Ele dizia ser. Como assim um Salvador que sofre? Como assim um Salvador que permite que eu sofra? Meus irmãos, quando eu olho para a cruz, para o relato que Mateus faz da cruz, eu sou estimulado a seguir Jesus até as últimas consequências, a segui-lo até o fim. Aquelas mulheres estavam lá, desde a Galiléia elas seguiam a Jesus e elas viram os melhores momentos, os mais famosos e celebrados da história de Jesus, do que os evangelhos relatam. Mas na hora da cruz elas estavam lá, na hora do sepulcro elas estavam lá. Provavelmente elas são contadas entre os mártires que foram mortos por causa do evangelho, perseguidos por Saulo e outros por causa do evangelho, porque elas estavam com Jesus independente da situação. Fosse na entrada triunfal no domingo de Ramos, hosana, hosana, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Quando as pessoas arrancavam suas capas e seus mantos e forravam o chão e iam colocando os ramos no chão para que Jesus entrasse triunfalmente como um rei, essas mulheres estavam andando ao redor daquele jumentinho e caminhavam com Jesus, vendo tudo aquilo acontecer. Elas estavam com Jesus nas ressurreições que Jesus fez, nos milagres que Jesus fez, nos banquetes que gente rica ofereceu para Jesus, porque elas estavam com Ele desde a Galiléia. Mas elas estavam com Jesus enquanto Ele era cuspido, enquanto Ele era espancado, enquanto cravavam-lhe uma coroa de espinho na cabeça, enquanto Ele era crucificado, enquanto Ele era morto. Elas foram ao túmulo para poder embalsamar o corpo.
Mas ele estava ressurreto, ele estava vivo, mas isso é assunto para domingo de manhã. Mas o que eu aprendo ao olhar para a cruz é que eu preciso seguir Jesus em todo o tempo, até o fim dos meus dias, até as últimas consequências. Esse é o chamado de todo cristão. Olhe para a cruz, veja o Cristo glorioso, veja a seriedade dos seus pecados, a intensidade dos sofrimentos que Jesus teve que experimentar por causa dos seus pecados. Mas veja que lá também está a sua salvação. Aquele sangue é o sangue do Cordeiro, que evita que a morte seja a palavra final para você. Mas lembre-se que ao olhar para a cruz, o que a gente vê é a necessidade da fidelidade, do segui-lo até as últimas consequências, nos melhores ou nos piores dias, porque Jesus, o seguir a Jesus, é um projeto para a vida inteira e para a eternidade. Não dá para brincar de ser crente, não dá para fingir que é um cristão. Ou você é, ou você não é. Ou você de fato está em Cristo e viverá com Ele, para Ele, ou você segue tentando enganar os outros e a si mesmo. Faça desse o seu projeto de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar? Deus querido, obrigado por sua palavra. Obrigado pela cruz. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pela nossa salvação. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, o Senhor nos direcione, para que possamos te seguir até as últimas consequências. No nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém e amém. Deus os abençoe, tenham uma boa noite e até domingo às 9 da manhã, se Deus assim quiser e nos permitir. Grande abraço, boa noite para você.